Existe uma rã na Mata Atlântica do tamanho da sua unha, a Brachycephalus ephipium, conhecida como sapo-pulga dourado, cabe inteiramente na ponta do seu dedo mindinho. Sua pele laranja brilhante avisa predadores: "Não me toque, sou venenosa." Toxinas tão potentes que paralisam músculos em segundos. Ela vive apenas no topo de montanhas cobertas por neblina, em áreas menores que um campo de futebol. E está desaparecendo. Ao redor dela, 370 espécies de anfíbios lutam para sobreviver em um mundo que seca a cada dia. 370 anfíbios, sapos que gritam tão alto quanto alarmes de carros. Pererecas translúcidas cujos órgãos internos são visíveis através da pele. Salamandras cegas que vivem em cavernas úmidas, sem nunca ver a luz do sol. Rãs que carregam seus filhotes nas costas, protegendo-os em bolsas de pele até virarem adultos. Cada uma um milagre de adaptação. Cada uma testemunha de uma catástrofe ambiental silenciosa. Anfíbios são os canários da Mata Atlântica. Suas peles permeáveis absorvem tudo. Água limpa, mas também poluentes, agrotóxicos, toxinas. Quando rios secam, eles morrem. Quando florestas caem, eles desaparecem. Quando fungos letais se espalham, populações inteiras colapsam em semanas. Eles são os primeiros a sentir o que está errado. E o que está errado é tudo. A rã de vidro tem pele tão fina que você enxerga seu coração batendo. A perereca de capacete tem crânio ósseo que usa como escudo contra predadores. O sapo cururu produz veneno usado há séculos por indígenas em rituais. 370 espécies, algumas menores que moedas, outras do tamanho de pratos, e todas desaparecendo enquanto a Mata Atlântica morre de sede. Antes de continuar, confira se já está inscrito no canal e escreva nos comentários de qual cidade vê esse vídeo. Gosto de saber até onde esses relatos estão chegando. 370 espécies de anfíbios. O número parece pequeno até você entender que a Mata Atlântica concentra mais diversidade de anfíbios por quilômetro quadrado do que a Amazônia. Sapos, rãs, pererecas, salamandras, cada um evoluiu para nichos impossíveis, adaptando-se a altitudes extremas, nascentes geladas, bromélias aéreas, cavernas eternas. O Brachycephalus ephipium, o sapo-pulga dourado, é uma joia venenosa. Menos de 2 centímetros de comprimento, pele alaranjada fluorescente, olhos negros minúsculos. Vive apenas acima de 1000 metros de altitude, em topos de montanhas envolvidos por neblina perpétua. Sua toxina cutânea é tão potente que indígenas a usavam em flechas. Mas ele não ataca. Apenas existe, minúsculo e mortal, um aviso ambulante para não ser tocado. A perereca de vidro tem pele translúcida, literalmente. Olhando por baixo, você vê seu coração batendo, seus pulmões expandindo, seus intestinos digerindo. É como observar uma aula de anatomia viva. Cientistas ainda não entendem completamente por que evoluiu assim. Camuflagem? Termorregulação? O mistério permanece, mas a beleza é inegável. O sapo cururu, por outro lado, é brutal. Pode pesar mais de 1 quilo, com glândulas parotoides que secretam bufotoxina, veneno capaz de matar cães, gatos, até crianças pequenas se ingerido. Mas esse veneno também tem propriedades medicinais. Compostos extraídos dele estão sendo testados contra arritmias cardíacas, câncer, doenças neurodegenerativas. Um sapo feio, venenoso, pode salvar milhões de vidas. A perereca de capacete desenvolveu crânio ósseo, não cartilaginoso como a maioria dos anfíbios, mas osso puro, uma armadura craniana usada para bloquear a entrada de tocas, impedindo predadores. Ela literalmente usa a cabeça como porta. E aos raros, a rã ponta de flecha brasileira, tão venenosa que tribos a evitam. A salamandra cega de caverna sem olhos, albina, que vive em escuridão total.
O sapo de chifre com protuberâncias que imitam folhas mortas perfeitamente. 370 espécies. Cada uma um milagre evolutivo. Cada uma ameaçada. Houve um tempo em que a Mata Atlântica era um paraíso anfíbio. 1.300.000 quilômetros quadrados de floresta úmida, atravessada por milhares de riachos cristalinos, cachoeiras intermináveis, nascentes que nunca secavam. Do Rio Grande do Sul ao Piauí, 17 estados cobertos por um manto verde perpetuamente molhado. Chuvas constantes, neblina densa, umidade acima de 80% o ano inteiro. Para anfíbios, criaturas que respiram pela pele e precisam de água para se reproduzir, era o Éden. Naquela época, as 370 espécies prosperavam em cada micro-habitat imaginável. Nas montanhas altas, acima de 1.500 metros, sapos pulga coloridos habitavam florestas nebulares onde a visibilidade raramente passava de 10 metros. A neblina constante mantinha tudo úmido, permitindo que anfíbios minúsculos vivessem em topos rochosos sem nunca descer para a água. Nas encostas íngremes da Serra do Mar, cachoeiras caíam centenas de metros, criando cortinas de água permanentes. Pererecas arborícolas depositavam ovos em bromélias suspensas. Tanques naturais a 30 metros do chão, onde girinos se desenvolviam isolados, alimentando-se de insetos que caíam na água. Cada bromélia era um aquário aéreo, um berçário vertical para dezenas de espécies. Nos vales, riachos de águas geladas serpenteavam por florestas densas. Salamandras deslizavam sob pedras submersas, caçando larvas de insetos. Rãs-touro dominavam poças permanentes, seus coachos profundos ecoando quilômetros. Sapos cururos patrulhavam margens lodosas, devorando qualquer coisa menor que eles. Insetos, aranhas, até outros sapos. Nas planícies costeiras, brejos extensos formavam pântanos rasos onde milhares de anfíbios se reproduziam simultaneamente. Noites inteiras reverberavam com cantos ensurdecedores, machos competindo por fêmeas, criando sinfonias caóticas que silenciavam tudo mais. Mas então, os rios foram canalizados, brejos drenados, nascentes secaram. Poluição industrial envenenou águas. Agrotóxicos escorreram de fazendas, penetrando peles permeáveis, e as 370 espécies começaram a sufocar, lentamente, em um mundo que esqueceu que anfíbios precisam de água para existir. 29%. É tudo o que resta do paraíso úmido que as 370 espécies de anfíbios conheciam. 71% da floresta desapareceu, e com ela riachos inteiros foram soterrados, nascentes secaram, brejos viraram estacionamentos. Anfíbios não apenas perderam habitat, perderam a própria essência de sua sobrevivência, a água. A rã de vidro foi uma das primeiras a desaparecer em áreas degradadas. Essa perereca translúcida precisa de riachos limpos, de correnteza suave, com pedras cobertas por musgos onde deposita seus ovos. Cada fêmea põe apenas 20 ovos por ano, colados na parte inferior de folhas suspensas sobre a água. Quando os girinos eclodem, caem diretamente no riacho. Mas se o riacho está poluído, os girinos morrem em horas. Se não há folhas sobre a água, não há reprodução. Simples assim. Populações inteiras desapareceram quando florestas ciliares foram derrubadas. O sapo-pulga dourado enfrenta problema diferente. Altitude. Vive apenas em topos de montanhas acima de 1.200 metros em áreas perpetuamente cobertas por neblina. Mas mudanças climáticas estão elevando a altitude da neblina. O que antes era úmido o ano todo agora seca durante meses. E sapos-pulga não migram. Suas pernas são curtas demais, seu alcance limitado a poucos metros quadrados. Quando o habitat seca, eles morrem onde estão. A salamandra cega de caverna perdeu 90% de suas cavernas.
A mineração destruiu sistemas subterrâneos inteiros, soterrou rios subterrâneos, contaminou aquíferos com metais pesados. Salamandras que evoluíram por milhões de anos em escuridão total foram extintas em décadas. Mas há esperança tênue. Em áreas abandonadas, onde a floresta está se regenerando, nascentes voltam a fluir, lentamente. Riachos reaparecem, e com eles os anfíbios pioneiros retornam. O sapo cururu, resiliente e generalista, é o primeiro. Depois vem pererecas comuns. E então, se a recuperação continuar, espécies mais sensíveis podem voltar. Mas para os raros, os especialistas, os que dependem de microhabitats únicos, pode ser tarde demais. Cada dia sem chuva, cada riacho que seca, é uma sentença de morte. Parte 4. Área protegida por unidades de conservação. Refúgios úmidos. 1.191 fortalezas úmidas. São as unidades de conservação espalhadas pela Mata Atlântica, os últimos redutos onde as 370 espécies de anfíbios ainda encontram água limpa, riachos intocados, nascentes perenes, 115 mil quilômetros quadrados de proteção, 8,5% do território original. Para anfíbios de pele permeável e dependência absoluta de umidade, essas áreas são a diferença entre existir e desaparecer. No Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, nascentes cristalinas alimentam riachos gelados, onde a rã de vidro ainda deposita seus ovos. Biólogos monitoram cada desova, contam girinos, medem qualidade da água. A população está estável, não crescendo, mas não colapsando. Aqui, longe de agrotóxicos e poluição industrial, a água permanece pura. E onde há água pura, há anfíbios. Na Reserva Biológica de Boracéia, em São Paulo, florestas nebulares abrigam o sapo-pulga dourado em densidades impressionantes. Dezenas de indivíduos por metro quadrado, suas peles alaranjadas pontilhando o chão da floresta como brasas vivas. Protegidos da exploração, livres de predadores introduzidos, eles prosperam. Cientistas vêm de outros continentes apenas para estudá-los. Pequenos tesouros evolutivos preservados em cápsulas de neblina. No Parque Estadual da Ilha do Cardoso, brejos costeiros protegidos mantêm populações de sapo-cururu saudáveis. Reproduzem-se aos milhares durante as chuvas de verão, suas desovas formando cordões gelatinosos de metros de comprimento. Girinos negros cobrem poças rasas, devorando algas, crescendo rapidamente antes que a água seque. Mas nem tudo está salvo. Fungos quitrídeos, patógenos letais para anfíbios, estão invadindo até áreas protegidas. Trazidos por turistas, equipamentos contaminados, animais exóticos, esses fungos infectam peles permeáveis, bloqueiam respiração cutânea, matam em semanas. Populações inteiras colapsam mesmo dentro de UCs. Cientistas tentam criar protocolos de desinfecção, barreiras sanitárias, mas o fungo se espalha mais rápido que conseguem reagir. E há outro problema: clima. Mesmo em áreas protegidas, chuvas estão diminuindo. Secas prolongadas secam riachos que nunca secaram antes. Anfíbios morrem de desidratação em parques nacionais. 1.191 fortalezas. Mas fortalezas sitiadas por inimigos invisíveis. As 370 espécies têm abrigo, mas precisam de mais que cercas. Ninguém imagina que as 370 espécies de anfíbios da Mata Atlântica valem bilhões. Criaturas pequenas, úmidas, ignoradas pela maioria das pessoas, mas que sustentam indústrias farmacêuticas, controlam pragas agrícolas e indicam a saúde ambiental de regiões inteiras. Cada sapo que desaparece é um laboratório perdido, uma solução médica destruída antes de ser descoberta.
O sapo cururu produz bufotoxina, veneno letal em doses altas, mas revolucionário em doses controladas. Cientistas isolaram compostos dessa toxina que tratam arritmias cardíacas, regulam pressão arterial, combatem células cancerígenas. Laboratórios farmacêuticos investem milhões em pesquisas baseadas nesse veneno. Uma única molécula derivada pode gerar patentes que valem dezenas de milhões de dólares. E tudo começou com um sapo feio, venenoso, ignorado durante séculos. A perereca de vidro secreta peptídeos antimicrobianos em sua pele, substâncias que matam bactérias resistentes a antibióticos tradicionais. Em um mundo onde superbactérias hospitalares matam milhões, esses peptídeos são ouro líquido. Empresas biotecnológicas pagam fortunas por amostras de pele, estudam suas moléculas, tentam sintetizar versões em laboratório. Mas nada supera o original. E o original está desaparecendo. Anfíbios também controlam pragas. Um único sapo adulto consome até 5.000 insetos por mês. Mosquitos, gafanhotos, besouros, lagartas. Fazendas próximas a áreas com populações saudáveis de anfíbios têm até 50% menos pragas agrícolas. Isso significa menos agrotóxicos, custos reduzidos, produtos mais limpos, tudo de graça, cortesia de sapos que trabalham noturnamente enquanto humanos dormem. Há também o mercado de pets exóticos, rãs coloridas, pererecas raras, sapos venenosos. O tráfico ilegal movimenta milhões. Uma única rã ponta de flecha pode ser vendida por $1.000 no mercado negro. Colecionadores pagam fortunas. Traficantes capturam centenas ilegalmente, matando populações selvagens para alimentar aquários de luxo. E há o intangível, indicadores ambientais. Anfíbios são termômetros vivos. Quando populações colapsam, algo está profundamente errado. Poluição invisível, contaminação química, mudanças climáticas sutis. Empresas de mineração, indústrias químicas, governos. Todos deveriam monitorar anfíbios, porque quando eles morrem, humanos são os próximos. As 370 espécies não têm preço, mas têm valor inestimável. As 370 espécies de anfíbios da Mata Atlântica são os guardiões invisíveis da floresta. Eles não apenas existem, eles trabalham. Silenciosamente, noturnamente, regulam ecossistemas inteiros. Controlam pragas, ciclam nutrientes, indicam saúde ambiental. Remova-os e a floresta entra em colapso. Primeiro, o controle de insetos. Um único sapo cururu adulto consome até 5.000 insetos por mês. Mosquitos transmissores de dengue, zika, chikungunya, gafanhotos que devoram plantações, lagartas que destroem árvores, besouros que espalham doenças. Anfíbios são exterminadores naturais, operando 24 horas por dia, sem descanso, sem pagamento. Áreas onde anfíbios desapareceram veem explosões de populações de insetos. Pragas agrícolas multiplicam-se, doenças transmitidas por mosquitos disparam, ecossistemas desequilibram. Segundo, a ciclagem de nutrientes. Anfíbios são pontes entre mundos. Vivem em água durante a fase larval, comendo algas, detritos, matéria orgânica submersa. Depois, metamorfoseiam e saem para a terra, carregando nutrientes aquáticos para o solo florestal. Suas fezes enriquecem o chão da mata, fertilizando plantas, alimentando fungos, sustentando cadeias alimentares inteiras. Sem anfíbios, nutrientes ficam presos em corpos d'água, empobrecendo florestas adjacentes. Terceiro, a cadeia alimentar. Anfíbios são alimento vital para dezenas de predadores. Cobras, aves, mamíferos, todos dependem deles. Gaviões caçam sapos em poças, jararacas espreitam pererecas em bromélias, gambás devoram girinos em riachos. Remove anfíbios e predadores passam fome.
e quando predadores desaparecem, suas presas explodem, causando desequilíbrios em cascata. Quarto, a bioindicação. Anfíbios são termômetros ambientais ultrassensíveis. Suas peles permeáveis absorvem tudo: metais pesados, agrotóxicos, hormônios, microplásticos. Quando populações colapsam, é sinal de contaminação invisível. Cientistas monitoram anfíbios para detectar poluição antes que afete humanos. Eles morrem primeiro, mas nos avisam. Quinto, a pesquisa médica. Peptídeos antimicrobianos, toxinas cardioativas, compostos anticancerígenos, todos extraídos de anfíbios. Cada espécie perdida é uma biblioteca farmacológica queimada. Quantas curas estão escondidas em sapos que nem descobrimos ainda? As 370 espécies de anfíbios são guardiões. Protegê-los não é salvar bichinhos fofinhos, é garantir água limpa, ar puro, florestas saudáveis, é garantir nossa própria sobrevivência.